Bem-vindos, tudo bom? Eu sou Adriano, professor de artes. Vamos dar uma lembradinha o que a gente viu na aula passada? A aula passada a gente viu sobre Tropicália, movimento musical, literário, plástico, cujo foco era a transformação da cultura nacional a partir da influência estrangeira com a tradição brasileira. Se lembra que eu falei, pessoal? Quando teve a Semana de Arte Moderna em 1922, existiu uma reviravolta no país. Ou seja, nós tínhamos uma cultura que tinha necessidade de fazer uma coisa brasileirada, vamos usar esse termo. Tinha necessidade de ver coisas que vinham de fora e misturar com o que a gente tinha aqui dentro para transformar uma coisa nova. Então surgiu a arte moderna brasileira. Na Tropicália aconteceu a segunda onda desse movimento. Novamente existiu a necessidade de trazer de pegar toda aquela influência que estava vindo nessa época da Europa, no caso os Beatles, estava tendo toda aquela musicalidade, e eles sentiram a necessidade de trazer isso dentro do contexto brasileiro e mudar. E daí eles fizeram esse movimento tropicalismo que foi exatamente baseado nisso, ok? Nosso tema de hoje a gente vai falar sobre hip hop. A gente vai ver seu aspecto plástico, ideológico e prático, conhecendo um pouquinho da história desse movimento, ou também chamado de cultura. Vamos ver o conceito. Movimento hip hop, o resgate social que promove a paz, amor, união e diversão por meio da música, dança e grafite. Zulu Nation, DJ Africa Bambaataa. Eu quero só deixar vocês focados que quando a gente falar sobre hip hop, sempre se concentre na palavra resgate social. Esse é o foco no movimento. E vocês estão vendo que está aparecendo ali Zulu Nation. Zulu Nation foi a primeira manifestação que trouxe o hip hop como cultura. Lembrando vocês, na aula de história, vocês já viram que a nação do Zulu foi um conglomerado de países que estão no sul da África, lutaram contra a Inglaterra porque eles queriam manter suas raízes, sua religião, sua cultura. E a Inglaterra não quis, só que eles resistiram muito tempo. Então, por isso, virou uma simbologia da resistência de uma cultura contra uma cultura mais forte. Vou falar sobre Kate Cowboy, integrante do grupo do MC Grandmaster Flash. Grandmaster Flash, na verdade, é Joseph Sadler, e ele foi a pessoa que introduziu a mesa de mixagem dentro do hip hop. Olha que interessante. Dentro de uma festa, só para a gente saber de onde surgiu o nome hip hop. Lembrando que hip quer dizer quadril, hop quer dizer pulo, né? Então seria literalmente pular com o quadril. O Kate Cowboy, ele tinha um amigo que estava dentro de uma festa e esse amigo tinha se alistado no exército. Nós estamos falando lá da década de 1970, tá? Já tinha mais ou menos a questão do Vietnã. Então ele tinha se alistado. Ele ia para outro dia para o exército. O que acontece? Esse amigo pegou o microfone e falou assim: ó, amigo, aproveita bastante a tua festa porque amanhã vai ser só hip hop, hip hop, hip hop. Há uma alusão exatamente à ordem unida, ou seja, os soldados eles marcham do lado. E a regra deles é quadril reto e sincronizado. Então, por isso ficou essa expressão hip hop e pegou assim com uma alusão de tirar uma casquinha, vamos colocar dessa forma, né? Tirar sarro da pessoa, mas acabou pegando como nome no próprio movimento. E a gente vê que hoje em dia o hip hop ele passou para uma outra nomenclatura. É o Higher Infinite Power, Railing Your People, ou seja, o maior poder infinito que cura nosso povo. Você lembra que eu falei para vocês? Resgate social. Contexto histórico. Ideal comercial, anos 70, realidade, bairro Bronx. Lembrando que nos anos 70, gente, como eu falei para vocês que teve a era do cinema, a era de ouro, de 1920 a 1960, então foi vendida aquela ilusão de que os lares eram perfeitos, a cultura americana era perfeita, você tinha um emprego perfeito, filhos perfeitos, escola perfeita, bairro perfeito, tudo perfeitinho. Você tinha seu carro de emprego bom. Só que, na verdade, não era bem isso que estava acontecendo. Na década de 70, começou o quê? A discoteca. Então as pessoas começaram a ver que valores familiares eram legais, só que o pessoal queria se divertir, queria uma coisa nova. Então começou a idealizar essa forma de vamos colocar assim, de divertimento que era perfeito para aquelas pessoas. Só que lá no Bronx, que é um bairro de Nova York desde 1874, que é um bairro afro com maioria hispânica, não existia essa mesma realidade. Lá existia o quê? Drogas, existia criminalidade, falta de acesso à cultura, existia violência. Essa era a realidade. Então, esse americano que estava vendo na televisão aquilo que estava acontecendo, dessa discoteca, dessa coisa perfeita, todo mundo com glamour, não era a realidade deles. Então, eles estavam assim, pessoas sem chão. Eles não tinham acesso à cultura e eles estavam no meio do quê? De uma guerra que estava acontecendo naquele momento. Esse era o conflito de realidade dessa época. Semente de hip hop. Temos que falar sobre Cole Herc,
O nome dele, na verdade, é Clive Campbell. O que ele fez? Ele era jamaicano. Dentro da Jamaica, um grande costume que existe na cultura deles é as festas ao ar livre. Outra coisa que existe até hoje na cultura americana, que é o jerk food, que significa comida temperada, que é aquele frango defumado dentro daqueles barris de óleo que eles têm, aquelas dobradiças. Então, esse era um costume que tinha dentro da Jamaica e acabou sendo trazido para a América. Quando o Clive chegou na América, ele já tinha muita experiência com som, ele via que as pessoas estavam lá, os jovens estavam jogados, eles não tinham o que fazer, porque o jovem estava na rua. Que acesso que ele tinha? Ou o jovem tentava ir para a escola, ou o jovem ia para a criminalidade. A criminalidade fazia o quê? Dava dinheiro, dava status, dava poder. A escola, um caminho duro, sem muito apoio. Então, ele quis resgatar essas pessoas. E também não só os jovens, mas resgatar todos que estavam ali naquele bairro. E ele começou a fazer as Brick Fests. A Brick Parties, na verdade, né? É uma festa ao ar livre, que todo mundo tinha acesso. E olha que interessante. Na época, James Brown, que cantava música funk, né, no caso, ele introduziu o funk com muita dança, que ele introduziu vários passos, ele começou a fazer muito sucesso e o pessoal começou a ouvir muito ele. E para o bairro afro-americano era o ideal, porque era a cultura americana, era a cultura afro, e ele começou a tocar isso ao ar livre. Só que ele teve uma grande ideia. Ele pegou a parte musical e separou. E essas partes musicais são chamadas de break, ou seja, não tem voz, ele começou a misturar. Lembrando vocês que na época nós tínhamos fitas cassetes. Então, você colocava 2 rádios, colocava um terceiro rádio, você colocava os 2 e ia usando os 3, gravando um do outro, para poder produzir uma fita. Então, ele fazia isso. Ele fazia essa produção de música e o que ele fez? Ele enfatizou o ritmo e enfatizou o peso da música, ou seja, aqueles baixos bem fortes, ele deixou bem enfatizado. Então, você tinha uma música que tinha muito ritmo, remete exatamente à cultura afro, que tem aquela coisa do ritmo. E daí caiu no gosto de todo mundo e todo mundo começou a participar. Daí virou o quê? Tradição dentro do meio afro e dentro do Bronx. Agora nós temos o quê? Uma realidade vivencial, algo que tem acessibilidade. Então as pessoas tinham acesso a isso e poderiam participar disso livremente. O interessante, a gente vai falar sobre Coke La Rock. Coke La Rock eu não consegui achar o nome dele, mas olha só o que é interessante sobre isso. Quando eu falo MC, MC significa mestres de cerimônias. Um pouquinho para frente eu vou falar sobre isso. Mas o Coke, ele fazia isso. Durante as festas, ele queria que o pessoal se movimentasse, então ele falava, gente, vem dançar, vamos se balançar, vamos brincar. E o pessoal vinha, porque o pessoal ouvia pelo microfone. Então as pessoas que não estavam na festa começavam a vir. E os amigos dele lá davam um toque para ele falando assim, poxa, Coke, me ajuda aí, estou interessado naquela menina ali, dá um toque para mim. Daí o que ele fazia? Ele falava assim, ô fulano tal, você mesmo, tá, tira teu carro que está ali na vaga, ele está atrapalhando. O quê? Nessa época, quem tinha carro era bam. Então ele conseguia impressionar as meninas a pedido dos amigos para tirar o carro do lugar. Então nesse momento o que acontece? Ele começa a fazer uma interação entre público e o MC, o mestre de cerimônias. Aí surge o quê? Surge o hábito. Nesse hábito ele começa a falar frases. Vamos lá, vamos balançar, vamos brincar, vem agitar, porque aqui é legal, aqui toca muita música legal. E começou a rimar. E surge o quê? O rap. Olha que interessante, gente. Vamos falar mais para frente um pouquinho mais. Início da cultura hip hop. Afrika Bambaataa, o nome dele é Laci Taylor. Interessante que temos que citar. Ele era ex-integrante de uma gangue chamada Bleak Space. Olha o que acontece. Ele conheceu o trabalho do DJ Cole. Ele achou maravilhoso aquilo, pegou para ele, porque ele também era DJ. Lembrando que DJ quer dizer disc jockey. Isso vem do meio do rádio, ou seja, quando você era um locutor que estava lá numa rádio, você falava com as pessoas e você tinha as picapes, que são os discos de vinil. E você mesmo colocava, você abria o canal, colocava a música, quando terminava a música, fechava o canal, abria outro canal, era a tua voz. Enquanto você estava falando com o pessoal pelo rádio, você já estava pegando outro disco e colocando aqui nas 2 picapes, e quando terminava a tua fala, você já abria o canal da música, tocava e você ia abaixando o teu canal de voz. E isso funciona na rádio até hoje, só que hoje é digital, mas é o mesmo princípio. E isso é chamado DJ, ou seja, aquele que pilota os discos. Então, o DJ África, que é o apelido dele, que ele usava profissionalmente, ele também era um DJ. Ele pegou o estilo que ele viu nas ruas e começou a trazer isso como uma coisa legal para todo mundo. E o que acontece? Ele via que as pessoas que não tinham acesso à cultura começaram a se unir nesses movimentos. Então veio primeiro pela música, depois aconteceu o quê? O grafite.
E depois aconteceu a dança, que uma coisa ocasionou a outra. E ele viu tudo isso acontecendo, ele decidiu, vou reunir tudo isso numa coisa só. Nessa época, esses grupos que estão aqui, Nation of Islam, Black Panther Party e Young Lords, eles já faziam movimentos sociais ajudando o povo. E ele pediu ajuda para eles e ele decidiu reunir todo mundo. Reunir todo mundo para fazer o quê? Vamos fazer arte gráfica, vamos fazer dança e vamos fazer música juntos como um movimento. Ele idealizou esse começo. Lembrando vocês que como ele fez parte de uma gangue, ele sabia a rotina de uma gangue, ele sabia que uma gangue é uma coisa muito unida e é uma coisa muito valorizada entre os membros. Ele quis trazer isso para o movimento hip hop sem a violência e sem a arma. Essa foi a grande jogada. Que nem eu falei para vocês, resgate social. Ele pegou aquilo que é bom e aproveitou numa coisa construtiva. E nós vamos ver os elementos que são do hip hop. Primeiramente a dança. Dança nós temos 4 estilos principais, que é o breaking, o popping, o looking e o freestyle. Primeiramente o breaking é exatamente aquela parte musical sem voz. Daí surge a dança, baseado nos passos do James Brown. Todo mundo pegou aqueles passos, achou bem legal e assimilou e começou a inventar em cima desses passos. Características é como se você não tivesse dobradiças, não tivesse articulações, você fica extremamente solto. E é uma dança solo, é uma pessoa só. O pumping, que foi feito por Boogaloo Shawn, que é o Sam Solomon, em 1970, ele já é o contrário. Ele é uma contração e um relaxamento. A pessoa dança que nem um robô. Muito interessante. E o locking. Locking é aquela dança de grupos que nós vemos em espetáculos. Quem criou essa dança foi o Don Copeville, do grupo The Lookers. Lookers significa armários de escola. Então, era uma coisa que praticamente começou na escola. Aqueles grupos de dança, aqueles grupos dançando todos juntos, e o Lookers foi o primeiro grupo profissional de dança. E daí o que acontece? Os jovens começaram a se reunir em grupos e começaram a fazer passos sincronizados. E daí tem o freestyle, que é a mistura de tudo isso. E não tem como não falar desse cara aqui, Michael Jackson. Falando sobre ele, Michael Jackson, ele usou o freestyle, mas olha que interessante, gente. Ele teve James Brown de influência, que é exatamente o funk, que é o break. Ele teve Fred Astaire, dança de salão, que foi a grande estrela de Hollywood. E ele teve Bill Bailey. Bill Bailey, gente, vocês não vão associar o nome à pessoa, mas ele inventou um nome chamado backslide. Backslide, hoje em dia o pessoal chama de moonwalk, que é aquela coisa de andar para trás. Foi ele que inventou. E o Michael Jackson assimilou e colocou em sua dança. Interessante, né? E outros elementos do hip hop, nós temos o grafite e a música. Grafite, lembrando vocês que a palavra grafito do italiano significa escrever a carvão. Nós já temos relato do grafite lá na pré-história, mas em cidade nós temos em Roma já os primeiros grafites. E no Bronx era feito com spray, sem stencil, uma coisa mais livre. E nós temos a música, o breaking e o rap. Breaking, a questão do DJ, é exatamente a mixagem de músicas fazendo a parte instrumental, fazendo aquele peso da música. Agora, como o Grand Flash já colocou a mesma mixagem, eles já podem fazer tudo digitalmente, que é mais interessante. E o rap, que é o mestre cerimônia que eu falei para você, ele é uma poesia ritmada com fundo musical, ou seja, ele pega a música e coloca letra. Ele faz a parte de conscientização, ele faz a questão de interpretação da realidade. E o que significa rap? Significa tapa, uma tapa no sentido de discutir, falar, transcender, impor, mas num sentido positivo, ou seja, você ter a sua opinião. Isso significa rapper. Vamos a uma questão do Enem? O rap tem uma filosofia própria, com valores construídos pela condição das experiências vividas nas periferias e muitas cidades, colocando como um contraponto a miséria, as drogas, ao crime, a violência. O hip hop busca interpretar a realidade social. Seu objetivo é justamente encontrar saídas e fornecer uma alternativa à população excluída. As autoras abordam o texto um movimento cultural que também tem características reconhecidas como 4 opções. Dá uma pensadinha, responde e já voltamos.
Respondendo, gente? Só corrigindo, tá? Eu falei o rap não. O hip hop tem sua filosofia própria. Desculpa, eu errei, tá bom? Vamos lá nas respostas? A resposta é E, nas declamações rápidas e ritmadas de um texto com alturas aproximadas características do rap. Se lembra que falou aqui? Ele está falando exatamente que tem que interpretar uma realidade social e tem que existir uma interpretação. A primeira questão está falando, os traços e formas representam personagens de olhos proporcionalmente maiores, expressivos, conhecidos como mangá. Nós não estamos falando de arte oriental, então mangá está errada. Nas formas de se vestir e de cortar cabelo com o objetivo contestadores à ordem social próprias do movimento punk. O movimento punk é um movimento idealista, não é artístico, ok? Nas frases e dizeres de qualquer espécie rabiscados sobre fachadas e edifícios que marcam a pichação. Primeira coisa, grafite não é pichação. Pichação não é arte. Grafite é arte. Dos movimentos leves sincronizados com os pés que deslocam a dançarina denominada moonwalk. Moonwalk foi um passo feito por Marcel Marceau, que foi um mímico, e ele fez um movimento que a pessoa anda em círculos, como se estivesse em gravidade. Michael Jackson, ele fez o backslide e chamou de moonwalk. Um passo pode ter uma objetividade, pode transmitir alguma coisa, mas ele não está trazendo a realidade. Nessa alternativa, as declamações rápidas, ritmadas de um texto, o texto vai falar com o receptor, o texto vai trazer a interpretação, vai trazer o que? O vivencial. Aí sim nós temos a resposta correta, com autores aproximados e características do rap. O que é o rap? É música com poesia, com texto poético. E traz o quê? A contextualização, a realidade vivenciada. Ok? Agora eu vou dar uma dica para vocês. Sabe aquela hora que você vai fazer a prova que eu não consigo me lembrar? Eu vou dar uma palavrinha-chave para vocês. A gente vai falar sobre elementos da música. Olha como é fácil a gente decorar. Se vão decorar a palavra rima, e eu coloquei um H junto. Rima significa ritmo, M, melodia, H, harmonia. O que é ritmo? Ritmo é marcação do tempo. Por que estilo musical? Uma valsa, ela é lenta. Um rock é rápido. Então, o ritmo, ele vai dizer exatamente que estilo de música que nós temos. Nós temos a melodia. O que é melodia? Sucessão de sons que formam uma frase musical. Ou seja, a melodia é como se tivesse uma pessoa falando, que pode ser cantada ou pode ser feita por instrumento. Tanto é que quando o instrumento vai solar, os outros instrumentos eles baixam, acompanham e o instrumento solo, ele está falando, ele está fazendo uma frase. E usa o quê? Elementos interessantes. Duração. O que é duração? Uma nota pode ter um tempo longo, uma nota pode ter um tempo curto. Intensidade. Muito importante. Intensidade é quase a mesma coisa que volume, porque eu tenho uma nota dó, ela pode ser uma nota forte, que eu posso ouvir lá daqui a 3 quadras, uma nota bem fraquinha que eu ouço aqui do ladinho. Isso é intensidade. E altura. Altura, a gente está falando sobre extensão tonal. O que é extensão tonal? Eu canto um dó aqui embaixo e eu canto um si lá em cima. Então, a altura é do grave lá embaixo até o agudo lá em cima. É todas as notas que ficam nesse meio tempo. E isso é chamado de altura. E harmonia são os combinados que proporcionam um acorde. O que é um acorde? O acorde são várias notas juntas que tocadas combinam. É aquela mesma coisa, eu vou fazer uma comida, eu misturo aquela comida, faço uma batata frita, um bife e coloco mais uma coisinha ali. Combinou. Entendeu? Visualmente combinou e no sabor combinou. A música é a mesma coisa, coisas que combinam. Agora, pense, eu ponho um elemento que não combina, se torna dissonante, ou seja, não fica legal. É uma música desafinada. Então, aqui existe a harmonia quando tudo está bem afinadinho. O uso do timbre. Timbre, nunca esqueçam, timbre é a marca vocal da pessoa ou do objeto. Digamos assim, eu estou falando uma palavra, tem uma outra pessoa falando uma palavra. Se vocês não me virem, vocês vão saber que sou eu que estou falando. Pelo tipo de voz. E a outra pessoa está falando pelo tipo de voz dela. Então, é a marca pessoal. A marca pessoal de cada voz. Um violão tem som do violão, um violino tem som do violino, ok? Agora, escreva rapidinho no seu caderno. Gente, o que eram os break parties? Nós já vimos isso agora. E o que é o rap? Fala para mim, estou aguardando. E já voltamos.
Responderam, gente? Posta a resposta lá para o seu professor, ok? O que a gente aprendeu hoje, gente? Movimento hip hop, o resgate, que lembra que eu falei para vocês, resgate social, que promove a paz, amor, união, diversão por meio da música, dança e grafite. E mais uma coisinha, conhecimento do eu. A pessoa ela sabe onde ela está no mundo e sabe as possibilidades que ela pode, através desses 3 elementos que são muito importantes. Ok, gente? Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa, que a aula tenha sido proveitosa. Até a próxima aula. Até!